Provérbios, capítulo 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são seus príncipes, mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas, quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas, quando eles perecem, os justos se multiplicam. Aplicações pessoais. Para que um governo ou uma sociedade dure, são necessários líderes sábios e informados, pessoas que são difíceis de encontrar. O egoísmo de cada pessoa afeta as demais rapidamente. Um empregado egoísta que rouba a empresa arruína sua produtividade. Um motorista egoísta que bebe antes de assumir o volante toma as estradas perigosas. Um cônjuge egoísta que tem um romance adúltero frequentemente destrói várias famílias. Quando as pessoas vivem para si mesmas, com pouca consideração pela maneira como seus atos afetarão outras pessoas, a podridão moral resultante contamina toda a nação. Você faz parte do problema ou da solução? Como a justiça faz parte do caráter de Deus, uma pessoa que segue a Deus trata os demais com justiça.
A justiça começa com o interesse pelo que está passando com outras pessoas. Um cristão não pode ser indiferente ao sofrimento humano, porque Deus não o é. E certamente não devemos contribuir para o sofrimento humano com práticas comerciais egoístas ou com políticas governamentais injustas. Esteja certo de que você está mais interessado na justiça do que nos seus próprios interesses. Você não pode declarar que segue a Deus e ignorar o seu próximo. Deus não ouve nossas orações se nossa intenção for voltar para o nosso passado, tão logo não estejamos mais de joelhos. Quando abandonamos nosso pecado e o seguimos, Ele nos ouve de bom grado, não importando quão terrível possa ter sido o nosso pecado. O que fecha os ouvidos de Deus não é a gravidade do nosso pecado, mas nossa intenção secreta de cometê-la outra vez. Deus ouve nossas intenções tão claramente quanto ouve nossas palavras. Os ricos sempre pensam que são maravilhosos. Como não dependem de ninguém, recebem o crédito por tudo o que fazem. Mas sua autoestima é vazia. Dependendo de Deus em suas lutas, os pobres podem desenvolver uma riqueza de espírito que nenhuma quantidade de riqueza pode proporcionar. Os ricos podem perder toda a riqueza material, ao passo que ninguém pode tirar o caráter de um pobre. Não tenha inveja dos ricos. O dinheiro pode ser tudo o que eles terão. É próprio da natureza humana ocultar nossos pecados ou ignorar nossos erros. Mas é difícil aprender com um erro que você não admite ter cometido. E de que serve um erro se não lhe ensinar algo? Para aprender com um erro, você precisa admiti-lo e confessá-lo, analisá-lo e fazer alguns ajustes para que ele não aconteça outra vez. Todos cometem erros, mas somente os tolos os repetem. Algo em cada um de nós resiste fortemente à admissão de que estamos errados. É por isso que admiramos as pessoas que admitem seus erros e pecados abertamente e graciosamente. Essas pessoas têm uma autoimagem forte. Elas não precisam estar sempre certas para se sentirem bem consigo mesmas. Esteja disposto a reconsiderar, a admitir que você está errado e a modificar seus planos quando necessário. E lembre-se, o primeiro passo em direção ao perdão é a confissão. A consciência levará os pecadores à culpa, resultando em arrependimento ou a própria morte, por causa de uma recusa em se arrepender. Não é nenhum ato de bondade tentar fazer com que os pecadores se sintam melhor. Quanto mais culpa eles sentirem, mais provavelmente se voltarão para Deus e se arrependerão. Se interferirmos com as consequências naturais de seus atos, podemos ajudá-los a continuar a pecar. Para muitas pessoas, o individualista áspero é um herói. Nós admiramos os homens e mulheres corajosos e determinados que sabem o que querem e procuram obtê-lo. Eles são autoconfiantes e não dão nada em busca de conselhos. Que contraste com as maneiras de Deus. Uma pessoa não pode conhecer o futuro nem predizer, com certeza, as consequências de sua escolha. E, por isso, a pessoa totalmente autoconfiante está fadada ao fracasso. A pessoa sábia depende de Deus. E por último, Deus quer que nos identifiquemos com os necessitados e não que os ignoremos. A segunda parte deste provérbio poderia ser declarada de maneira afirmativa: o que abre os olhos para os pobres será abençoado. Se ajudarmos as pessoas quando estão em dificuldades, elas farão tudo o que puderem para retribuir o favor. Paulo promete que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Normalmente, ele faz isso por intermédio de outras pessoas.
O que você pode fazer hoje para ajudar Deus a suprir as necessidades de alguém?